Devocionais da Bíblia toda em um ano. Hoje, Jó, capítulos 4 a 6. Após o lamento de Jó, no capítulo 3, Elifaz, um de seus amigos, toma a palavra, sendo o primeiro dos três amigos a tentar interpretar o sofrimento de Jó. Os capítulos 4 e 5 trazem o discurso de Elifaz, enquanto o capítulo 6 traz a resposta de Jó. O discurso de Elifaz começa com elogio pela piedade de Jó no passado. Ele declara que as palavras de Jó sustentaram os que tropeçavam. Ele fortaleceu os joelhos vacilantes, mas agora, quando chegou a vez dele sofrer, ele perde a paciência. Ao ser atingido, ele fica apavorado. E então Elifaz questiona a confiança de Jó. Você não tem confiança no seu temor a Deus? Não tem esperança na integridade dos seus caminhos? Pense bem, será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos? Essas declarações mostram justamente um problema que será recorrente no livro de Jó: a interpretação equivocada de seus amigos quanto ao seu sofrimento. Elifaz havia dito que Jó era um homem sábio, porém aponta para a falha de Jó em reconhecer os seus conselhos na sua própria vida agora. Afinal de contas, para Elifaz, como ele deixa evidente no versículo 7, a culpa do sofrimento era justamente por conta do pecado. Jó havia pecado contra o Senhor, por isso estava sofrendo. Essa é a interpretação que ele oferece. E ainda mais grave do que essas acusações, Elifaz ainda atribui a elas uma revelação. Elifaz disse que uma palavra foi trazida a ele em segredo, e seus ouvidos perceberam um sussurro dela. Enquanto ele tinha visões noturnas, o Senhor falava com ele. Essa era a interpretação que Elifaz dava sobre aquilo que estava dizendo nesse momento. A conclusão desse discurso no capítulo 4 mostra que havia uma boa teologia por trás. Elifaz declara no versículo 17 que nenhum mortal pode ser justo diante de Deus, que ninguém pode ser puro diante do seu Criador. Isso é verdade. Isso é um fato constantemente afirmado na Escritura. É verdade que nenhum mortal pode ser justo diante de Deus. E esse é um ponto fundamental na discussão que se levanta no livro de Jó. O capítulo 5, a continuação do discurso de Elifaz, mostra o quanto ele era insensível e um conselho que ele dá a Jó. Elifaz inicialmente declara que os filhos de Jó agora não têm esperança, já não há nenhum socorro para eles. Isso mostra justamente a sua insensibilidade. Ele também afirma que o ser humano ele nasce para o sofrimento. Por isso, ele então dá um conselho final a Jó, que se ele fosse Jó, no lugar de Jó, ele buscaria Deus e ele entregaria a sua causa ao Senhor. Novamente, ele faz mostra que havia uma boa teologia, só que funcionava mal, pois interpretava mal essa situação. A boa teologia era visível pelos próprios dizeres de Elifaz sobre a disciplina. Bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. O capítulo 6, então, nos traz a resposta de Jó a essas acusações de Elifaz. Inicialmente, Jó aponta para o peso do seu sofrimento. Ele se justifica dizendo que a sua dor é extrema. Quem dera pudesse ser colocado na balança a sua angústia e assim ser pesada a sua dor. Novamente ele repete que ele desejava que o Senhor cumprisse o seu pedido e que assim o matasse, que era melhor que ele morresse de uma vez, ao invés de esperar, já que não tem forças. Para que prolongar sua vida, se o seu fim é certo? Jó também ataca a insensibilidade de seu amigo. Ele diz que ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, mesmo ao que abandonou o temor do Senhor. E por fim, encerra o capítulo 6 pedindo que os amigos o avaliem segundo a justiça, e não segundo pensamentos que eles alimentavam. Esses capítulos iniciais, portanto, mostram a base da discussão entre Jó e os seus amigos. Elifaz havia acusado Jó de sofrer por conta do pecado. Ele é levado pela teologia da retribuição imediata, de que o sofrimento é uma consequência direta do pecado, inevitavelmente. Jó, por outro lado, argumenta sobre o peso do sofrimento e sobre a insensibilidade de seus amigos, que ao invés de terem compaixão, o estão julgando. O propósito desse texto é confrontar o leitor com os limites da sua teologia simplista sobre o sofrimento e apresentar a necessidade de reverência, humildade, de compaixão diante dos mistérios da providência de Deus. Nenhum de nós pode conhecer totalmente os planos de Deus,
e cabe a nós sermos misericordiosos e compassivos diante do sofrimento. Esse sofrimento de Jó é uma preparação para o sofrimento do justo por excelência, para o sofrimento que Cristo experimentaria na cruz. Esse trecho ele serve como uma ponte para a obra de Cristo, justamente ao mostrar que o justo também sofre. Além disso, o próprio discurso de Elifaz mostra a necessidade que todos têm de um Salvador. Afinal de contas, não há ninguém que seja completamente justo diante de Deus. Todos nós precisamos daquele que é justo, de Jesus Cristo. Todos nós precisamos de um Salvador. Além disso, a parte negativa do discurso de Elifaz aponta para a obra de Cristo de outra forma. Há um contraste entre o discurso de Elifaz e o discurso de Cristo. Enquanto Elifaz julga com aparência e acusa com palavras duras, Cristo é aquele que acolhe e recebe com palavras que concedem descanso. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Inicialmente, nós aprendemos sobre a necessidade do Salvador. Não há ninguém entre nós que possa ser justo diante de Deus. Por isso, precisamos depositar toda a nossa esperança, a nossa fé em Cristo Jesus. Somente por meio dele nós podemos ser justificados. A justificação é uma obra que Deus realiza em nosso coração ao nos conceder a fé salvadora, que nós então depositemos a nossa esperança e confiança em Cristo. Aprendemos também o modo bíblico de lidar com o sofrimento dos irmãos. Ao invés de agirmos como ele faz, que coloca um fardo ainda mais pesado, que age com insensibilidade, que nós sejamos compassivos, que saibamos agir biblicamente diante do sofrimento, com compaixão, com misericórdia e apontando para a maravilhosa obra de Cristo, aquele que triunfou sobre a morte, aquele que sofreu em nosso lugar, aquele que também foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Aqueles que sofrem podem muito bem, em alguns momentos, terem discursos desconexos, falas impulsivas, mas Cristo é aquele que sofreu de forma santa, sem pecado. E é nele que devemos nos refugiar. Ele deve ser o nosso alvo no aconselhamento diante da tristeza, diante do sofrimento. Que sejamos leais a ele ao aconselharmos e ao lidarmos com o nosso próprio sofrimento.